Glória a Deus, né? PIB do Parque Anchieta sempre se superando na musicalidade, né? Deus tem dado a essa igreja essa característica, dentre outras tão abençoadas. Graça e paz, queridos. Muito boa noite a todos. É um motivo de grande alegria estarmos celebrando a Deus nesse último dia do ano, né? Nos despedindo de 2019, entrando em 2020. E eu quero fazer algumas perguntas que não poderiam deixar de ser feitas nesse momento. Como estão os seus planos e as suas expectativas para 2020? Como é que você se vê daqui a 365 dias? É claro que existem muitos aspectos que você pode, nesse momento, pensar, sobre os quais você pode pensar. Que você terá conquistado, que você terá realizado, e é claro que todos eles fazem parte da nossa existência, e Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Mas não podemos, num ambiente eclesiástico, deixar de focar na área do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa intimidade com Deus. Aliás, a igreja está embarcando no ano de 2020 nessa orientação de Deus por meio de Paulo de buscarmos a excelência, com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, onde Paulo pede a Deus que o coração dos tessalonicenses esteja firmes, para que eles sejam confirmados em santidade até que Cristo venha com os seus santos. Então nós não podemos deixar de enfocar, de focalizar, de enfatizar o projeto, o sonho, a perspectiva de nossa vida para 2020, em especial nessa área espiritual. Mas de maneira geral, queridos, isso que você vislumbra e visualiza para 2020, para que isso se concretize, o que depende, o que precisa acontecer? Talvez nós pudéssemos pensar, primeiro depende de Deus, né? Se Deus quiser, e é até sábio dizer isso, a palavra orienta assim. Se Deus quiser e vivermos, pontinho, pontinho, pontinho. Também poderíamos dizer que se o meu pai, se a minha mãe, se a minha esposa, se o meu esposo, que algumas coisas podem depender de ações, de atitudes dessas pessoas. Ou poderíamos ainda dizer, se o meu patrão, se o meu chefe, por exemplo, reconhecer, me der aquela promoção, me der aquele aumento, talvez alguns dos seus sonhos, algo que você vislumbre, dependa do seu patrão. Para cada um de nós e para todos nós, se o Brasil, se o presidente, se o prefeito, se o governador, se a Assembleia, se a Câmara, se o Senado, depende de privatização, aquilo que você está procurando, depende da aprovação ou não de uma lei. Do que depende aquilo que você pretende, que você sonha, que você tem expectativa por final de 2019. Mas, queridos, eu quero trazer um pouco para mais perto de nós. No que depende de você, da sua atitude, naquilo que não depende de mais ninguém. É claro que tudo depende da ajuda de Deus, mas aquilo que não depende do governo, do pai, da mãe, do pastor, da liderança, e naquilo que depende de você, até porque nós estamos acostumados a terceirizar, a responsabilizar sempre alguém por aquilo que nós conquistamos ou deixamos de conquistar. E, queridos, antes de quebrar esse rapport, esse link, essa conexão que eu estou tentando ter com vocês, os irmãos já perceberam nesse início de mensagem, até porque é uma competição cruel nesse momento, né? Talvez no celular aí, né? Chegando, feliz ano novo, né? Uma mensagem, os fogos daqui a pouquinho estourando, o pensamento naquele peru, naquela rabanada, a expectativa do batismo, quem é parente, quem foi convidado, talvez isso dificulte essa nossa conexão. Mas eu queria muito que você estivesse comigo durante esse tempo que nós vamos estar trazendo a mensagem nessa noite. Porque nós queremos falar de coisas que dependem de você. E básica e principalmente de você, para que o seu ano de 2020, para que ao final de 2020, Deus faça muita coisa boa. Deus realize muita coisa boa na sua vida. E eu quero seguir pelo seguinte caminho. Eu quero abordar nessa noite aquilo que você pode fazer do ponto de vista do reconhecimento dos seus erros e do aproveitamento deles para o seu
para o seu aperfeiçoamento, para o seu crescimento em 2020. Eu gostaria que você, mesmo sentado, abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. Nós vamos usar os versos de 8 a 25 para nós nos debruçarmos sobre esse tema nesta noite. O tema, na verdade, enquanto você procura 1 Samuel 12, de 8 a 25, ou de 8 a 25, lendo apenas alguns versículos, nós vamos falar sobre buscando a excelência em 2020, que é o tema da igreja, buscando a excelência até que ele venha, mas com um foco em lidar adequadamente com os meus erros. Buscando a excelência, lidando adequadamente com os meus erros. Irmãos, podem repetir comigo? Buscando a excelência, lidando adequadamente com os meus erros. Apenas acompanhem, querido, a leitura que eu vou fazer desse texto na minha versão. Quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Versículo 13. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem, eu vou repetir, se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Repita comigo: tudo lhes irá bem. Tudo lhes irá bem. Versículo 15: todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Vamos ler, pulando um pouquinho para nós ganharmos um pouquinho de tempo, versículo 19 em diante. E todo o povo disse a Samuel: ore ao Senhor seu Deus em favor dos seus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor, antes o sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Versículo 24. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente, de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, tanto vocês quanto o seu rei serão destruídos. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nos prepara para um 2020 de vitórias, acertando muito mais que errando e aprendendo com os nossos erros, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Samuel, o profeta conhecido, liderava o povo, quando ele envelheceu, ele nomeou os seus filhos, Joel e Abias, para o substituírem, do ponto de vista da liderança do povo. Mas a coisa não ficou muito boa. Incrível que os filhos do grande Samuel marcaram o seu governo com ganância, diz a palavra lá em 1 Samuel 8,3, ganância, suborno e injustiça. Já ouviram falar nisso em algum governo? Não aqui no nosso país, né? E por conta disso, a liderança do povo de Israel pediu que ele substituísse os seus filhos por um rei. As autoridades do povo se reuniram e se apresentaram a Samuel pedindo que ele elegesse para eles um rei, e Samuel se sente bastante constrangido com aquilo, pensando que ele teria sido rejeitado, e Deus fala para Samuel: Samuel, faz o que eles estão pedindo, eles não estão rejeitando a você, mas eles estão rejeitando a mim. E queridos, numa perspectiva positiva, não pense que porque o tema da mensagem fala sobre erros, que nós estamos aqui para trazer pesar nesse momento de festa, não. Na verdade, queremos sim que nós reflitamos sobre os nossos erros
mas sob a perspectiva de nos tornarmos gratos, porque Deus não leva em conta os nossos erros, pelo menos não como nós merecemos por conta da sua misericórdia. A ideia é que nós saímos daqui agradecidos pela misericórdia e pela graça de Deus, a despeito dos nossos erros, mas também que saímos daqui ensináveis a partir dos erros, aprendendo com eles, para que possamos crescer em graça, para que possamos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a partir desse texto, queridos, e a partir do tema da nossa igreja no ano de 2020, nós aprendemos que podemos buscar a excelência assim até que Cristo venha, e a concretizar em 2020, primeiramente tomando consciência dos erros cometidos. Eu vou reler, eu peço que você permaneça com a sua Bíblia, com o seu celular na Bíblia aberta, o versículo 12 e 17. Preste bastante atenção. Diz assim: quando, porém, vocês viram que Naás, rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, então me disseram: não, escolha um rei para nós. Olha a palavra de Samuel: embora, diz o texto, vocês soubessem que Deus fosse o vosso rei, o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Versículo 17: agora não é a época da colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente. Olha que Samuel, ele quer provar, eles já sabiam até que estavam cometendo erro, porque quando a gente comete erro, a gente sente um certo desconforto. Vamos falar sobre isso. Mas que coisa interessante, eles estavam na época da colheita, e na época da colheita, naqueles dias não chovia. Normalmente, os meses de maio e de junho. Chovia sim nos meses de março e outubro, mas Deus queria provar para eles: vocês erraram sim. E Deus fez com que viessem trovões e chuvas. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que se nós queremos prosperar, evoluir, conquistar, realizar, se queremos ser abençoados em 2020 no nosso futuro, precisamos reconhecer erro. E claro, queridos, há uma verdade inegável: todos erramos. Amém ou misericórdia? Todos erramos? A Bíblia vai dizer que não há um justo, ou que todos pecaram. Um ditado popular diz que ninguém é perfeito, ninguém é santo. Nós erramos às vezes por inexperiência, né? Quando novos, erramos mais ainda do que quando somos maduros, pelo menos deveria ser assim na vida. Às vezes erramos por arrogância, por autossuficiência, às vezes erramos até com boa intenção. Concordam comigo, queridos? Na melhor das intenções nós erramos. Às vezes nós erramos por desconhecimento da palavra. Lembram que Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes erramos por imprudência, por negligência, por imperícia, né? Quem não sabe que aquela bolinha de cima vermelha significa o quê? Pare, mas a gente pensa: não vai acontecer comigo não. Quem não sabe que bebida e direção não combinam? Mas não vai, especialmente nesses dias, não é verdade, queridos? Estava conversando com um colega ali, que veio para a igreja, e tinha acontecido um acidente na área da sua residência, possivelmente, né, com ferimentos, e a motorista estaria embriagada. Quem não sabe? Às vezes erramos por imprudência mesmo. E às vezes, como nesse texto, erramos por emulação ou por inveja. Israel queria ser como os outros povos e por isso cometeram erro. Às vezes a gente fala: todo mundo bebe no Natal, todo jovem cristão que namora faz isso que eu faço com a minha namorada, todos colocam a carreira em primeiro lugar. Às vezes a gente erra porque todo mundo erra, porque todo mundo faz isso. Por que eu vou ser melhor que os outros? Eu não quero ser o mais santo de todas as pessoas. E Israel não queria ser pior que as outras nações. Mas enfim, a primeira verdade é: todos nós erramos. Mas tem uma outra verdade também aqui nesse texto, queridos. Todo mundo reconhece os erros. É ou não é verdade? É verdade. O pastor Luciano Subirá, ele diz que pecado e erro é como mau hálito. Como assim? A gente só sente dos outros. É interessante que reconhecer os próprios erros não é tão óbvio, não é tão claro quanto reconhecer os erros dos outros. É exatamente ao contrário do que Cristo orienta, quando ele diz primeiro para tirar o quê? A própria trave. A palavra de Deus nos orienta a examinar os próprios caminhos. Examine o homem, o seu próximo.
examine o pastor, examine o líder, examine a sua esposa. Enfim, há uma tendência de terceirizarmos as responsabilidades pelos problemas. Se eu me separei é porque o outro era o problemático. Já ouviu alguém chegar no gabinete ou conversar com você sobre uma separação, sobre um problema conjugal, sobre um problema no namoro, sobre um problema de despedida do emprego e dizer: o problema era eu que não era um bom profissional, o problema era eu que não sabia compreender o meu cônjuge, eu é que não soube lidar com aquela namorada que era muito preciosa, uma bênção de Deus para a minha vida. Eu fui que atravessei o sinal, fui eu que não vi aquela motocicleta, que não vi aquele carro. Já viu alguém fazendo isso? Há uma tendência de nós sempre culparmos alguém, mas graças a Deus, queridos, porque Deus, Ele providencia para nós a consciência de erro. É isso que Ele está trazendo para nós aqui nessa noite, a necessidade de nos reconhecermos, de nos olharmos como falhos, como pecadores, como limitados e como consequência disso, como responsáveis por muitas coisas que não se realizam, pelo menos não tão plenamente como poderiam se realizar em nossas vidas. Mas Deus traz aqui nessa noite, não para trazer um peso de culpa, nós vamos falar o objetivo da consciência do erro do pecado, mas nesse momento Deus te traz aqui nessa noite para te levar a uma reflexão, para te levar a pensar, para fazer um flashback, não é? Para fazer melhores momentos de 2019, talvez 2018, 2017, para olhar no espelho, para avaliar a sua vida. Deus levou Samuel para o povo de Israel naquele momento para um encontro, para bater um papo sobre as besteiras que eles acabaram de fazer, sobre o erro grave que eles cometeram, escolhendo um rei. E olha aqui, queridos, erro, digamos assim, é o todo do qual o pecado é uma parte. Nem sempre o que nós fazemos de errado necessariamente é pecado, mas isso não deixa de gerar prejuízos. Por exemplo, a gente erra numa prova, não é verdade? A gente pode escolher uma profissão inadequada e depois querer redirecionamento profissional. Estou falando de pecado, necessariamente? Não. Nós podemos escolher, né, um local para morar que não é o mais adequado, uma casa. Isso não é pecado necessariamente, mas não deixa de serem erros que podem, se não eliminar ou limitar plenamente a bênção que Deus para a nossa vida, no mínimo elas limitam e não nos permitem atingir plenamente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Escolher um rei, pelo menos à primeira vista, não é um grande pecado, não é um grande mal, mas como isso poderia dificultar o agir, o mover, o poder de Deus atuando na vida daquele povo. E Deus te traz aqui nessa noite, queridos, para levar você para refletir, não sobre aquilo que o governo deveria ter feito, ou fez e não deveria ter feito, né? Aprovou a reforma desse jeito, nunca mais vou me aposentar. O problema da minha vida agora é a reforma da Previdência. O problema é o não pagamento do salário, do 13º, e eu sei que isso é problema também, queridos, mas há pouco que nós podemos fazer. Ano que vem tem eleições, quem sabe possamos, né, com os nossos votos, pelo menos tentar fazer alguma coisa, mas na nossa vida pessoal, naquilo que depende de nós, não necessariamente do nosso cônjuge, do nosso pastor, do nosso líder. O que nós fizemos em 2019 que poderia ser melhor feito, né? Porta dos Fundos, os irmãos devem ter ouvido falar, está na crista da onda, né? Eles estão gostando de receberem as críticas que estão recebendo devido àquele filme sobre Jesus Cristo, aquela coisa toda. Não quero entrar muito no ponto, mas vai ouvir aqueles atores, aquelas pessoas que produziram aquela aberração, aquele sacrilégio em relação ao nome doce e precioso de Jesus. Não se arrependem de nada. Interessante. Há uma dificuldade, mas nós temos o Espírito de Deus. Deus tem trazido para nós, queridos, muitos recursos para que nós reconheçamos. Olha que interessante, tem a palavra dele que nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é conveniente, o que não é. Tem o Espírito Santo dele que vive em nós, tem a chamada consciência, não é isso? Deus tem colocado para nós ainda a consciência, aqueles que não têm a mente cauterizada, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, e ainda tem os outros. Olha que interessante, queridos. Deus coloca mulas, às vezes, pessoas na nossa vida para dizer: seu abestado, permita uma expressão, não é por aí não, você não está vendo. Às vezes o nosso cônjuge, aquele que nós criticamos, está nos alertando, está sendo instrumento de Deus para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes o nosso patrão, às vezes o nosso vizinho, às vezes o nosso irmão da igreja, às vezes o líder, às vezes um pregador do dia 31 de dezembro de 2019, está sendo instrumento de Deus para dizer: olha o que você está fazendo, olha besteira, eu não quero isso para você, eu tenho o melhor para a sua vida. E nós estamos nos justificando, estamos escudados
protegidos, negando a instrumentalidade de um membro da nossa igreja, de um membro da nossa família, de uma pessoa muitas vezes que não é o nosso afeto, mas que está sendo o instrumento de Deus para nos falar: olha, não vai por aí não, esse caminho não está certo. Um pai que diz para uma filha, para um filho: não namore essa pessoa não, eu estou sentindo que não é bom para você, né? Tantos alertas que Deus traz para a nossa vida, porque Ele quer que nós reconheçamos que nós somos falhos e pecadores. Deus colocou Samuel, e como se não bastasse, Deus falou assim: olha, eu vou fazer chover quando não há chuva, vou fazer trovejar quando não há trovão. Já aconteceu isso com você, querido? Já houve uma forma que Deus veio te trazer a sua face, a sua consciência, um erro, uma falha, um pecado, uma limitação, uma decisão errada, uma escolha errada, que ficou tão claro que você não tem como eu não entender que é Deus falando para mim que Ele não quer que eu vá por esse caminho. Então, a primeira verdade que temos esse texto: Deus quer que tomemos consciência das nossas falhas, dos nossos erros. Deus quer que nós nos autoavaliemos, e Ele tem colocado instrumentos em nossa vida para isso. Mas há uma segunda e última lição que eu quero trazer a partir desse texto nessa noite. Qual o objetivo de Deus nos trazer à consciência os nossos erros? Para quê, queridos? Pensa aí. Seria para nos envergonhar, para nos humilhar? Deus gosta de fazer isso? Quem gosta de fazer isso somos nós, é ou não é? Está vendo? Eu te disse. Interessante, ontem eu ouvi uma palavra tão sábia. Três amigos, um deles passando por um problema sério, ao nosso entender, de dois deles, por uma besteira, uma decisão errada que ele tomou. E aí esse amigo liga para mim e fala assim: olha só, poxa, vamos dar uma força, né? O colega, eu já estou dando uma força, dá uma força e tal. E aí ele falou comigo: poxa, né, aquilo ele não deveria ter feito. Mas, Ricardo, não é hora de tocarmos na ferida nesse sentido. É hora de nós amarmos, abraçarmos. Caramba, eu fiquei tão feliz, queridos, com isso. Porque normalmente a gente costuma apontar, né, acusar. Pensa em gente que gosta de apontar o erro dos outros, somos nós, infelizmente falhos que somos, até para nos justificar dos nossos próprios. Mas o que Deus queria naquele momento não era magoar, não era ferir. Eita, eu estou dando dificuldade, dando trabalho para o pessoal da câmera ali, vou ficar um pouco mais parado aqui. Será que Deus queria punir o povo por conta disso? Será que Deus queria abandonar? Ai, queridos, por isso que a gente tem que amar esse Deus, esse Cristo. Porque Ele não é daquele que vê você no erro e fala: ó, te vira, tá contigo, foi você que escolheu, fui. Deus é tão maravilhoso que Ele vem nos alertar das nossas falhas, dos nossos erros, mas na verdade para nos conduzir por novos caminhos direitos. Ele não vem para nos abandonar. Pensa comigo, quando os espias voltaram da terra prometida e disseram: não conseguimos conquistar, não vamos por ali, e foram pelo caminho de 40 anos do deserto. O que Deus fez? Então se vira, estou falando que tem que passar por aqui, a terra prometida está ali, vou ajudar vocês a vencerem. Então, se não querem vir por aqui, eu não vou com vocês. O que Deus fez? Que paizinho amoroso, né? Que nem é como nós filhos. Às vezes o pai está dando uma direção: faz isso, vai por ali. E o filho: não, eu sei que, eu é que sei. A garotada hoje é que sabe qual é o caminho, qual é o destino. E o pai não abandona não, o pai ajuda, o pai vai pagar um novo curso, uma nova viagem, enfim. E o nosso Deus, Ele é assim. Ele foi 40 anos no deserto com aquele povo rebelde, que não foi pela direção que Ele queria. E aqui também, queridos, olha que coisa linda. Deus, Ele viu que o povo queria um rei, e Deus poderia dizer assim: vocês querem um rei? Eu sou o rei de vocês, e eu estou dando consciência de que não é isso que eu quero, já que vocês escolheram um rei, ou ele ou eu. Mas Deus é tão amoroso que Ele falou: olha só, vamos fazer o seguinte, eu não queria que vocês tivessem um rei, mas a partir de agora, vamos caminhar junto? Com rei, sem rei, eu quero caminhar com vocês, eu quero conduzir vocês para a terra prometida, eu quero abençoar, eu quero que vocês sejam instrumentos na minha mão para abençoar todas as famílias da terra. E Deus não desistiu daquele povo. Ele traz à consciência o erro, a falha, mas não para passar na cara, para humilhar, para dar um chega para lá, para abandonar, para simplesmente punir, não. Deus, Ele traz à consciência o erro para que eles sejam melhores, para que eles comecem a acertar a partir de agora. Olha que coisa interessante. Inclusive, algumas pessoas se afastam do reino de Deus e do Evangelho, pensando assim: Deus não vai me aceitar desse jeito. Eu tive uma conversa hoje muito interessante com um porteiro lá do condomínio,
ele falando que é há 5 anos convertido, ele diz, eu ainda sou soldado no reino dos céus. Mas só há 3 anos que eu consegui me libertar da bebida. Eu falei, que coisa interessante. Não, eu aceitei Jesus legitimamente há 5 anos. E ele ia para a igreja e estava ali, queridos, e Deus não estava dizendo, sai daqui, enquanto você não parar de beber, você não vai ser crente, não é digno da minha igreja. Não, claro, com certeza Deus pelo Espírito estava tocando, usando irmãos, mas ele foi abraçado por Deus. É claro, queridos, que a conversão a Cristo, o reconhecimento do erro, a palavra que nós normalmente usamos no cristianismo é arrependimento, ele tem um tripé muito interessante e rico. Primeiro, do ponto de vista cognitivo e da consciência, caramba, eu estou errado, existe um Deus, existe uma palavra que eu tenho que seguir, eu sou pecador, eu estou condenado. O primeiro é a consciência. O segundo pé desse tripé é do ponto de vista afetivo, sentimental, é a tristeza, é a repulsa, é aquilo que Paulo diz, miserável homem que sou, que não consigo fazer o bem que eu quero e não consigo deixar de fazer o mal que eu quero. É a parte afetiva, o arrependimento leva a isso, a pelo menos sentir tristeza com aquilo que, embora não conseguindo deixar de fazer, porque é errado, é pecado, e o Espírito traz consciência disso, ou um irmão, ou um pastor, ou uma pregação, mas pelo menos eu sinto nojo daquilo, eu tento não cometê-lo novamente. E é claro que o terceiro pé desse tripé é o comportamental, é passar a lutar a partir dali para não cometer mais aqueles erros. E era exatamente isso que Deus estava querendo do povo de Israel. E pasmem, algumas vezes, Deus não exige necessariamente que nós recuemos, até porque, vamos reconhecer, queridos, tem erros que nós reconhecemos que não dá para consertar, concordam comigo? Tem erro que o conserto é pior do que continuar e seguir em frente. Deus, ele é assim. Olha só, Deus poderia ter falado, cancela, destitui o rei e deixa eu ser rei. Mas olha que coisa linda, Deus falou, olha só, tem rei, tá bom, vamos com o rei mesmo, mas caminha comigo, segue comigo. E talvez você esteja pensando em algumas coisas, alguns erros que você cometeu, esteja pensando, mas como é que eu vou conseguir desfazer essa besteira agora? De repente uma gravidez, querido, você vai abortar? Há situações assim desconfortáveis de pessoas que, por exemplo, deixam uma família, constroem uma segunda família, aí já tem filho, e aí conhecem o Senhor Jesus Cristo e falam, e agora? Como é que eu faço? Deus te ama desse jeito e agora, segue com Ele agora. Deus não quer te mostrar esse erro para que você abandone a sua nova família, a menos que Ele diga isso para o seu coração, isso aí é entre você e Deus. Mas há situações em que Ele quer que você caminhe a partir de agora. É como se Deus tivesse um trilho para você, digamos que aquele vaso ali seja o objetivo de Deus. E Ele fala, Ricardo, vai por aqui. Só que eu decido ir para lá, do teclado. E aí, quando Deus me encontra aqui no erro, Ele não fala, Ricardo, volta para agora. Não, queridos, Ele pega o caminho mais curto, e às vezes o caminho mais curto é daqui para lá. Ó. E na nossa vida cristã, muitas vezes, Deus não exige que nós refaçamos, desfazamos todo o imbróglio no qual nós nos metemos por não ouvir a voz dEle, ou por seguir os nossos próprios caminhos. Ele nos mostra o erro, sim, mas para que a partir dali nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida próspera. Deus é um Deus perdoador. A graça de Deus, nós lemos aqui, se manifestou salvadora a todos os homens. E eu queria concluir, queridos, essa mensagem dizendo que 2020 tem muito para nos oferecer em Deus. É verdade, algumas coisas dependem sim do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Algumas coisas dependem até do seu pastor, do seu líder, da sua igreja, se vai te dar oportunidade, enfim. Algumas coisas dependem dos políticos, misericórdia. Algumas coisas dependem do patrão. Algumas coisas dependem até do síndico. E sobre essas coisas, infelizmente, eu não tenho muito a lhe falar nessa noite. Mas aquilo que depende de você, que são tantas coisas, principalmente da autoavaliação, do reconhecimento de que você erra, de que você é falho, dessa leitura, sabe, da sua própria vida, de si mesmo, de pensar naquilo que é a sua responsabilidade. Deus te trouxe aqui para que você faça isso, para que você seja humilde, para que você pare de terceirizar, pare de responsabilizar os outros. Deus quer construir algo tremendo, mas a partir da sua humildade nessa noite. Era o que Deus queria com o povo de Israel. Mas Deus quer que essa humildade
te leve para um novo e vivo caminho. É assim que Cristo é. A cruz, queridos. A cruz é sinal de perdão. A cruz é sinal de renovação, de possibilidades. Cristo é novidade de vida. Cristo é o Emmanuel, Ele é Deus conosco. E Ele está aqui não para te passar na cara, permitam-me essa expressão, que você é um pecador, que você é um falho, olha as besteiras que você fez. Ele está aqui para te conscientizar, sim, mas com uma expressão de amor. E o objetivo dessa mensagem, na verdade, é te trazer gratidão ao coração. Por um Deus que não está aqui para apontar o dedo. E aqui entre nós, queridos, às vezes nós como igreja, nós estamos muito longe de ser aquilo que Cristo é. Estive agora na terra maravilhosa lá de Pernambuco, e em setembro, e um grande amigo teve uma dificuldade na vida e tomou uma decisão, e na ideia dele, eu sei que às vezes quando a gente deve, a gente pensa que os outros estão nos acusando, não é verdade? Às vezes a pessoa não está nem falando nada, a gente pensa, e está me acusando, falou isso porque eu pequei, porque eu falei. Mas na ideia dele, cada igreja que ele chegava, é como se estivesse na testa dele. Você é um pecador, você é um falho, ele não se sentia bem. Até que um dia ele chegou numa igreja, que ninguém o conhecia, ele se sentiu tão bem ali, e ele, ao conversar com o pastor, que queria fazer parte daquela igreja, ele se sentiu na obrigação de falar para aquele pastor: pastor, olha, minha vida é essa, eu errei, mas eu não posso ficar fora do corpo de Cristo, eu sou servo. E aí o pastor falou aquilo que Cristo falaria, como ele falou para aquela mulher adúltera: vá e não peques mais. O pastor falou: olha, fulano, o que você fez daqui para trás, o bom é que você já reconheceu. Mas o que você quer ser daqui para frente, a partir daquilo que você fez daqui para trás? E eu, yes, glória a Deus, ainda tem gente, ainda tem crente, ainda tem igreja que representa o amor perdoador e aceitador de Cristo Jesus. Que quer sim que nós reconheçamos nossas falhas, que promove todos os meios para que nós nos enxerguemos, que coloca o espelho na nossa frente, olha para você, olha quem você é, mas com o objetivo de que nós sejamos melhores, e que esse ser melhor nos leve a lugares mais altos na presença dele, para que possamos experimentar a plenitude de Deus em 2020 e pelo resto da vida, até porque algumas bênçãos não recaem sobre nós, porque nós não estamos reconhecendo os nossos erros e os corrigindo. Mas o desejo de Deus é que se o seu corpo errar o caminho, que o seu coração clame por ele, para que ele te abrace com a sua misericórdia, se envolva e crie em você uma nova esperança, uma nova expectativa para o ano de 2020 e até que ele venha, para que você seja uma pessoa de excelência em todos os aspectos de sua vida, especialmente na sua relação com esse Deus maravilhoso, por meio do único caminho para ele, que é o seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Reconheça seus erros e se utilize deles para acertar. Aprenda com eles em Cristo Jesus. E tenha um 2020 abençoado em nome de Jesus. Amém. Say
O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. Nós encontramos o escritor bíblico